Graça e paz, igreja. Graça e paz, jovem. Vitor, obrigada. Bênção. Você volta daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos. Quem está aí assistindo a gente pelo Instagram dos jovens, né? A gente mudou de nome, gente. Vocês viram que a gente está de Arte Nova. A gente voltou às raízes, né? Hoje somos jovens criados com propósito realmente. E a gente está numa nova estação, né, da nossa igreja, uma nova estação também para os jovens. E para esse tempo, nós somos, né, os jovens criados com propósito. Amém? E é muito interessante que Deus é lindo e Deus não faz nada sem um propósito. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Você nasceu com um propósito. Amém? Antes de começar, eu queria orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por a palavra que vai ser ministrada hoje, trazendo convicção ao coração dos jovens, para que eles entendam que eles nasceram realmente com um propósito, Senhor. E nós cremos e eu declaro em nome do teu Filho Jesus, cada um cumprindo o seu propósito. Cada um entendendo o propósito para o qual nasceu. Senhor, nesta noite, eu declaro que nada roube a atenção dos jovens que estão aqui. Que eles saiam incendiados com os corações cheios de convicção de quem eles são no Senhor. Para o qual eles nasceram, o propósito para o qual eles nasceram, que fique ainda mais vivo e mais evidente em seus corações. A tua palavra diz que ela não volta vazia, e eu creio que na noite de hoje, uma sementinha vai ser plantada no coração de cada um que estiver aqui, daqueles que estiverem online também assistindo, ou que vão assistir depois, que eles tenham convicção daquilo para o qual nasceram, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amados, sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz em estar vendo vocês aqui nessa noite. E eu creio que quem veio hoje, veio porque Deus tem algo muito importante para falar com vocês. É trazer uma convicção ao coração de vocês. Amém? Se eu pudesse dar um título à ministração de hoje, seria: Você nasceu com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós somos chamados para algo neste mundo. Nós não nascemos apenas por nascer. Amém? E aí, muitas vezes, vem aquela dúvida: como eu posso ter certeza que Deus me chamou? Quem nos dá essa certeza é a própria palavra. Se vocês abrirem lá em Mateus 22, 24... Mateus 22, 14, perdão. Vai dizer assim, vai falar sobre a festa do casamento do filho do rei, contar ali toda a história, mas eu quero pegar só um trechinho que diz assim: para a festa do casamento do rei, ele saiu chamando muitos e muitos e muitos, e as pessoas foram rejeitando aquele convite. E aí a gente muitas vezes se pergunta, né? Será que eu tenho chamado? Será que eu fui chamado para algo? Mas a Bíblia diz assim que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E não é porque Deus escolhe, é porque quando Ele faz o convite, muitos decidem não aceitar aquele convite. Então, lá em Romanos também 8, 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando a gente pega já o finalzinho, dos que foram chamados, então a Bíblia está dizendo que todos foram chamados. Todos que amam a Deus foram chamados. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todos que somos filhos de Deus, somos chamados, e para cada um, Deus deu um propósito. Amém? Então, não adianta dizer: eu não tenho chamado, eu não tenho um propósito de vida. Todos temos. Se você é filho de Deus,
Se você nasceu de novo, você tem um chamado e você tem um propósito. Amém? E muitas vezes a gente confunde chamado com propósito com vocação. E aí eu queria deixar bem claro para vocês assim a diferença entre uma coisa e a outra, para que a gente não confunda. Vamos lá. Vamos entender a diferença entre propósito, chamado e vocação. Então, propósito é aquilo que você nasceu para ser. Então, o seu propósito de vida é ser aquilo. É algo para o qual Deus te separou e que a sua vida todinha você vai ser aquilo. É o seu propósito. Amém? Já o chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Então, o nosso chamado, ele não está diretamente ligado a nós. Não é algo para o nosso, digamos assim, bem. É algo em favor do próximo. Então, quando você é chamado para fazer algo, você é chamado para fazer algo para alguém. Amém? E a vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Ou seja, chamado e vocação, eles estão juntos, certo? Vou dar um exemplo bem claro para que vocês entendam. A mãe de Jesus, Maria, o propósito de Maria era... Maria nasceu para ser a mãe de Jesus. Esse era o propósito. Então, o que é que ela ia ser? Ela ia ser a mãe de Jesus. Foi o propósito para o qual Maria nasceu, ser a mãe de Jesus Cristo. E a gente vê isso lá em Gênesis 3:15, quando diz assim, foi profetizado, para que vocês entendam, que o propósito ele é antes mesmo da gente nascer. Muito antes de Maria nascer, já tinha sido profetizado sobre o propósito da vida dela. Foi profetizado no Éden, quando Deus disse a Satanás, da semente da mulher nascerá. Ou seja, da semente da mulher nascerá Jesus. E quem foi essa mulher? Maria. Já existia um propósito antes mesmo de Maria nascer. Agora o chamado. Qual era o chamado de Maria? Era gerar Jesus. Quando a gente lê em Lucas 1:31, vai dizer assim... O anjo aparece a Maria, né, e dá aquela notícia maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino a quem chamará Jesus. Então vamos entender. O propósito na vida de Maria era ser a mãe de Jesus. O chamado dela era gerar Jesus. E qual era a vocação dela? Era ser a mãe do Redentor. Lá em Mateus 2:11 ele diz assim: ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o homenagearam, em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Então aqui a gente pode ver destrinchado essas três coisas: o propósito, o chamado e a vocação. Maria foi vocacionada para ser a mãe de Jesus. Que responsabilidade, né? E aí, quando a gente começa a entender sobre chamado, propósito, né? E vocação, muitas vezes a gente fica se perguntando, e quando somos chamados? Em que momento nós somos chamados por Deus para fazer algo, né? A gente vai entender isso lá em Jeremias 1:5. Lá em Jeremias diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amados, antes, aqui está falando sobre o profeta Samuel, né? Que antes mesmo dele nascer, ele já tinha sido chamado para aquilo. O propósito já existia, Deus já havia chamado. Né? Antes dele nem ser gerado, já havia um propósito e esse propósito ele iria cumprir. Amém? Nós nascemos para cumprir um propósito. É por isso que nascemos. Antes mesmo da gente nascer, esse propósito para o qual nascemos já existia. É tipo, tem o propósito e aí Deus olha e diz, quem vai cumprir de forma perfeita esse propósito vai ser fulano.
E aí você nasce para cumprir aquele propósito. Efésios 1:4 diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esses textos, ele faz entender que a gente é chamado antes da gente nascer. Ele nos traz essa convicção que não é, eu nasci, aí Deus vai olhar e vai dizer, nasceu, deixa eu ver essa carinha, e essa carinha? Deixa eu ver, essa carinha aqui é de quem vai ser profeta. Não, essa carinha aqui é de quem vai ser mestre. Não, antes de você nascer, Deus já sabia o que você ia ser. Deus já tinha escolhido o propósito e tinha dito, pronto, para isso vai ser Yasmin. Para isso vai ser Vitor. Quem vai cumprir esse propósito é o Alisson. Com todos nós foi dessa forma. Amém? E muitas vezes a gente também se questiona, porque enquanto a gente é jovem, enquanto a gente não entende propósito, chamado, vocação, a gente, várias e várias interrogações vêm à nossa cabeça sobre o tempo, por exemplo, né? Em que tempo e quais vão ser as circunstâncias que Deus vai me chamar, que eu vou entrar no chamado? Será que eu já entrei? Será que isso que eu estou fazendo já é o meu chamado? E aí a gente vai entender. Existe sim um tempo para que a gente entre, que a gente realize realmente o chamado em nossas vidas. E é tipo mais ou menos assim, um jogador de futebol, um atleta, uma pessoa que está se preparando para uma Olimpíada, por exemplo. Por exemplo, eu estava, meu sobrinho esses dias, né, falando sobre ele sonha em ser jogador de futebol, e aí a gente vê, né, ele me explicando sobre como acontece dos jogadores entrarem nos grandes times. E aí como é que acontece? Primeiro, aquele jogo na escola, sem nem muita intenção, tá jogando, de repente você se vê gostando de fazer aquilo. E precisa de um tempo de preparo para que, por exemplo, você passe nas peneiras. São várias e várias peneiras que aqueles jogadores passam, né? Vem os olheiros, passou na primeira peneira, passou na segunda, até que você chegue num time. Quando você chega num time, você chega nos juniores, né? Primeiro, até chegar no um jogador de seleção brasileira, por exemplo. E aí, você tem um preparador físico que vai te preparar, te condicionar para que você aguente aquele tempo todinho de jogo, né? Você tem os médicos e ali você faz vários exames para ver se, né, a sua saúde ela está perfeita. E você tem o técnico, que ele arma as estratégias, ele arma as jogadas, ele, né, organiza o time. E quando ele olha e vê que aquele jogador está pronto, aí sim, vem a primeira e grande e importante partida da vida daquele jogador. Assim também é Deus conosco. Ele não vai chegar e jogar a gente de qualquer forma no propósito, não. Ele primeiro prepara. Então, para que a gente entre realmente no nosso chamado, tem um tempo de preparação. Quem fez o rema, tem uma frase do rema que diz assim, tempo de preparação não é tempo perdido. Mas essa é uma frase que a gente leva para a nossa vida. Para tudo aquilo que a gente vai fazer, existe um tempo de preparação. Por exemplo, o Vitor veio hoje aqui cantar um louvor, mas ele não chegou do nada e cantou, não. Ele primeiro precisou aprender a tocar o violão, ele precisou depois entender das notas, aprender a letra da música, juntar tudo e pronto. Ele veio pronto para cantar, assim somos nós. Amém? E quando a gente ainda voltando, né, para o futebol, né, quando a gente vê Deus, ele nos escolhe, né, antes mesmo da gente nascer, Jesus nos ensina através da sua palavra e o Espírito Santo nos capacita para fazer, para realizar, para cumprir o nosso chamado. Amém? Então, Deus escolhe, Jesus ensina como vamos fazer e o Espírito Santo ele vem e nos capacita. Muitas vezes a gente quer entrar no chamado antes da hora, sem estar preparado para aquilo que a gente vai enfrentar. E lá na frente, muitas vezes, nós desistimos. Por quê? Porque não estávamos preparados.
Porque muitas vezes vem circunstâncias que nós não estávamos preparados para passar por aquelas situações, muitas vezes nós desistimos ou retrocedemos. Então, Deus sempre vai colocar a gente no tempo certo, amém? Eu tô sem meu celular hoje, por isso está meio... E, assim, nem sempre, quando Deus chama, né, para, tipo, vou entrar no chamado, vão ser circunstâncias favoráveis. E aí eu trouxe alguns exemplos de pessoas que entraram no seu chamado em circunstâncias que não eram tão favoráveis assim. Um exemplo é Josué. Então, eu vou ler lá em Josué, se vocês quiserem abrir para acompanhar comigo, Josué 1. A gente vai estar lendo a partir do 1, para que a gente possa entender bem direitinho essa questão de entrar no chamado. Todos acharam? Josué 1, a partir do 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou e dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho te dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amados, quando a gente lê esse texto, a gente vê muitas vezes o Senhor falando, esforça-te e tem bom ânimo, principalmente a palavra bom ânimo. Isso significa que Josué ele estava desanimado, né? Josué, ele era liderado por Moisés. Moisés tinha acabado de morrer. Imagine, quando a gente observa o líder que você tanto admirava, o líder que você seguiu por anos e anos e anos no deserto, o qual você foi instruído por ele, acabou de morrer. E aí Deus te chama para tomar o lugar de Moisés, para ficar à frente daquela obra, à frente daquele povo. Eu imagino que Josué estava muito triste com a morte de Moisés. E Deus chamou ele numa situação aparentemente desfavorável. Se a gente observar, Josué no deserto, ele passou aquele tempo aprendendo com Moisés. Foi 40 anos observando o que Moisés fazia. E durante esses 40 anos, a Bíblia não fala e não relata em nenhum momento que Deus falou com Josué. O tempo todo e todas as vezes era sempre com Moisés. E imagine que a partir da morte de Moisés, Deus aparece para Josué falando e dando uma instrução, dizendo, agora você vai entrar no seu chamado. Aquele momento, e que a gente pode dizer, existe um momento que a gente é chamado para entrar no nosso chamado.
Sempre existe um momento em nossa vida que vai ser um divisor de águas. Até então, Josué era alguém liderado por Moisés. A partir daquele momento foi o momento que Josué passou a ser um líder. E aí não tem só o exemplo de Josué, não. Tem muitos outros exemplos, mas, assim, Josué, quando a gente observa, né, Deus chama especificamente depois da morte. Quando a gente vê no 1, ele diz, e sucedeu depois da morte de Moisés, depois da morte. Eu penso que foi assim, em seguida, que Moisés morreu. Por quê? Porque Moisés morreu e eu imagino o povo dizendo, e agora? Quem vai liderar? Moisés morreu. Então, eu acredito que Deus rapidamente levantou um novo líder, e esse líder foi Josué. Então, a gente pode ver que depois da morte de Moisés, olhe quantas coisas aconteceram com Josué. Deus falou com Josué algo que não tinha acontecido ainda. Apesar de ser uma circunstância que era desfavorável, né? Não era um momento de festa nem de alegria, porque, tipo, a gente podia dizer, poxa, agora é meu momento, que legal. Mas não, Josué estava com o coração triste, ele tinha perdido uma pessoa que era muito importante para ele, o seu líder, o seu mentor, o seu amigo, que eu acredito que ali existia uma amizade, né? E aí a gente vê no 2, quando ele diz assim, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou e dou aos filhos de Israel. Deus, às vezes, ele vai nos chamar em circunstâncias que aos nossos olhos são desfavoráveis, são circunstâncias adversas, né? Deus não vai nos chamar quando a gente sente, que eu estou pronto, não. Geralmente, Deus vai nos chamar quando nós achamos que não estamos prontos. Deus vai nos chamar quando a gente acha que não pode fazer. Senhor, não. Né? Deus vai nos chamar quando muitas vezes estamos desfeitos, né, na nossa própria confiança. E eu não estou dizendo que Deus vai nos chamar de qualquer jeito, não. Eu estou dizendo que Deus ele vai nos chamar quando a gente está preparado, mas que dentro de nós achamos que não somos capazes de fazer. Porque aí a gente vai depositar a nossa total confiança no Senhor. A gente só consegue fazer algo se nossa confiança ela estiver depositada no Senhor. Quando eu acho que eu posso fazer, vim aqui, eu faço melhor que fulano está ali, eu acho que eu faria melhor do que fulano. Não, a sua confiança. Senhor, eu sei que eu não sou capaz disso, mas eu sei que o Senhor me capacita para fazer. Amém? Então, eu deposito a minha confiança em Ti, Pai. Eu de mim mesma eu não posso nada, mas o Senhor, junto comigo, eu sou capaz de fazer, porque o Senhor me capacita para isso. E aí a gente vê que também Moisés foi um dos que também ele não estava numa situação também tão favorável e também não se sentia confiante naquilo. Eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês abram lá em Êxodo 3. Êxodo 3, né? A gente vai observar que muitas vezes quando Deus chama, a resposta é sempre eu não posso, eu não sou capaz. Vamos ver Êxodo 3, a partir do 10. Todos acharam? No 10 ele diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés respondeu a Deus, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Em Êxodo 4:1 ele vai dizer assim, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E no 10 ele diz assim, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou
de pesada boca e de pesada língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. A gente pode observar nesse texto alguns pontos, olha só. Moisés, nele mesmo, porque ele não tinha confiança nele, o que é que ele dizia? Primeiro, eu não sei falar. Ele diz, eu não sou uma pessoa de fala eloquente. E aí ele dizia, quando eu falar, não vão acreditar em mim, nem vão acreditar que o Senhor apareceu a mim, quanto mais no que eu vou falar, né? Eu não sei falar, eu não me expresso bem. Alguns diziam que Moisés era gago, eu não sei, a Bíblia não relata, ele só fala que era de pesada língua, né? Então, assim, Moisés achava, quando eu for falar, não vão me ouvir, não vão me dar crédito. Então, não adianta, foi quase tipo, mande outro no meu lugar. Mas, mesmo Moisés, assim, vendo tanto as suas limitações, Deus, o que Deus fez? Deus foi lá e disse, pois, vai agora que eu serei a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Gente, Deus ali foi a boca e a palavra que Moisés usou, né? Então, não foi Moisés, mas foi o Senhor através de Moisés. Então, quando nós somos chamados, não é de nós em nós, mas é o Senhor através de nós. É o Senhor que opera tudo através de nós. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor. Instrumentos para que o Senhor use conforme Ele queira usar. Moisés não queria ali falar porque ele achava que ele não era capaz de fazer aquilo. Mas o Senhor estava com ele. Então, quando há um chamado, há um propósito, Deus vai estar ali, Ele vai capacitar a gente mesmo naquilo que a gente se acha incapaz. Amém? O mesmo ocorreu com Gideão. Quando a gente olha lá em Juízes 6, do 14 ao 15, vamos ler. Juízes 6, a partir do 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Amados, quando Gideão ele observou aquilo, ele considerou só o tamanho dele, ele era uma jovem na casa dele. E é a situação financeira. Ele era a família mais pobre naquele lugar. Mas Deus, ele não considera. Deus não olha para a gente como a gente se vê. Por isso que eu digo, a gente tem que se ver como Deus nos vê. Entendeu? E aí a gente vai se ver grande. Deus nos vê grande. Deus nos vê cumprindo todo o nosso propósito. Desde o dia que a gente nasceu até o momento que a gente seja chamado pelo Senhor, a gente seja arrebatado, a gente tem que se olhar, se enxergar, se ver como Deus nos vê. Amém? Jeremias também foi outro, que ele diz assim, que quando Deus chamou, olha a resposta de Jeremias, Jeremias 1, 5 e 6, ele vai dizer assim, antes que te formasse no ventre de tua mãe, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias, olha o que ele disse. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias aqui, ele se achava muito jovem para aquilo que Deus tinha para ele, mas sabia que para Deus idade não importa. Sabia que Deus não olha se a gente é novo demais ou velho demais. Se Deus te chama para entrar no teu propósito muito jovem, amém, porque você já está preparado. Mas se você está achando também que, ai, Deus está demorando, eu já tenho tantos anos e eu ainda não entrei no meu chamado, eu ainda não estou cumprindo aquilo para o qual o Senhor me chamou, é porque Deus ainda está te preparando. Falta algo ainda para você ficar pronto e entrar no seu chamado. Amém? Isaías, eu quero que vocês abram lá em Isaías 6, só o versículo 5, ele vai dizer assim,
É muito interessante também quando o profeta Isaías é chamado, ele não considera, né, não considera o chamado de Deus, e ele diz assim, ele se acha indigno desse chamado. Ele diz assim: ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Deus também não considerou isso. E Isaías foi e cumpriu o seu propósito de forma maravilhosa. Quando a gente observa, parece até meio sem lógica, né? Mas Deus nos chama quando Ele sabe que nós não podemos fazer sem Ele. Deus vai nos chamar quando a gente sabe, sem Deus eu não consigo fazer isso. Sem Deus eu não consigo cumprir isso. Porque aí é quando entra no seu coração a certeza de que você é dependente de Deus. Só com Ele você vai cumprir o seu chamado. É uma questão de dependência. Entramos no nosso chamado quando sabemos que não podemos, que não somos capazes, mas que nele nós podemos tudo. Nele nós realizamos tudo para o qual nós somos chamados. Amém? A nossa dependência dele deve ser, não a dependência no dia que eu venho aqui fazer algo lá no DI, Não, é uma dependência diária, constante. É constância. Deus se alegra com os constantes. Né, com os que se relacionam com Ele diariamente, não só quando é necessário. Ai, estou passando por uma prova, vou buscar Deus. Não, você buscar Deus na prova e você buscar Deus nos momentos bons, nos momentos felizes, em todo o momento, a nossa dependência de Deus. Em todo momento devemos reconhecer Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Amém? Então, que em tudo sejamos dependentes de Deus. Se vai cantar na igreja, pergunte ao Senhor se é aquela mensagem que Ele quer que a gente ministre. Se é aquela música, aquele louvor que Ele quer que a gente cante. Né? Se vai pregar da mesma forma, Deus, a igreja está precisando ouvir o quê? Então, dependa de Deus quando até uma palavra você vai trazer para a igreja. Enem está chegando, vai fazer o Enem? Pergunte ao Senhor se aquela faculdade se encaixa no seu chamado, não escolha só porque é a faculdade que vai te dar mais dinheiro. Mas veja, Senhor, essa faculdade vai se encaixar no meu chamado? Essa faculdade vai ajudar a cumprir o meu chamado de forma mais completa? Está pensando em namorar? Jovens, a gente pensa muito em namorar, né? Chega uma idade que a gente fica querendo namorar. Então, está pensando em namorar? Ore ao Senhor se aquela pessoa é da vontade dEle. Simplesmente não... Porque também depois que escolheu, casou, deu errado, aí Deus vai dizer, mas nem me consultou. Muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito, na nossa própria vontade. Não envolvemos Deus nas nossas decisões. E quando as coisas dão errado, a gente quer que o Senhor solucione os problemas que nós mesmos causamos, porque decidimos fora da vontade de Deus. Então, gente, em tudo que você vai fazer, consulta Deus nas decisões importantes e nas decisões que para você também não é tão importante. Porque sabia que é aquilo que para a gente muitas vezes é besteira, para Deus é importante? Deus se importa com as pequenas coisas da nossa vida também. Amém? E só para que a gente veja, Isaías ele também foi chamado no luto. Quando você abre lá em Isaías 6, vocês vão ver lá em Isaías 6, a partir do 8 ele vai dizer... no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías também estava de luto por causa da morte do rei Uzias. Também estava triste por ter morrido um rei tão bom. A Bíblia relata que desde o tempo de Salomão não houve rei como Uzias. Ele realmente era um bom rei. Ele havia perdido ali, Isaías havia perdido seu amigo, seu conselheiro, alguém que... Então, assim, Isaías também estava triste, assim como Josué, Isaías também tinha perdido alguém importante na vida dele. Mas a Bíblia diz que tudo ocorre em nosso favor.
Quando a gente lê lá em Romanos 8:23, a gente vê que diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo que aparentemente a situação seja desfavorável, a gente perdeu um ente querido, a gente perdeu um trabalho, a gente não conseguiu entrar naquela faculdade que a gente tanto desejava, muitas vezes o não de Deus é a resposta que a gente está esperando. A gente pensa que o que a gente ora, o que a gente pede, né, Deus vai sempre responder com sim. Não, às vezes você está orando, você está pedindo algo e Deus está te dando não, porque aquilo não vai ser bom para você. Mesmo que aparentemente algo não pareça não estar a nosso favor, a palavra de Deus nos garante que todas as coisas acontecem para o nosso bem. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué, algo que não tinha acontecido antes, né? E que maravilhoso foi, não o rei Uzias ter morrido, mas depois da morte dele, Deus apareceu para Uzias. Então, assim, Isaías viu Deus. Então, assim, ele entrou numa nova estação, numa nova fase da vida dele. O chamado dele aconteceu a partir daí, né? Nem sempre a gente vai entender os planos, nem o tempo de Deus para a nossa vida. Mas a palavra garante, lá em Jeremias, no 29:11, diz: sou eu, o Senhor dizendo, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amados, nem é o fim que Deus espera, é o fim que nós esperamos, né? É o fim que a gente deseja. Deus me deu algumas oportunidades, alguns momentos que me sentia incapaz, fraca, falha, despreparada, não merecedora daquele lugar, oportunidade. Sabe assim, quando você se sente um vermezinho de Jacó, tipo, meu Deus, eu nunca vou fazer isso porque eu não sou merecedora disso. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu não sou capaz de fazer isso. E aqueles nunca, nunca, nunca que eu cortei da minha vida essa palavra nunca. Porque foi quando eu aprendi, em Deus eu posso. Se até esse momento eu não conseguir fazer, mas eu oro ao Espírito Santo que Ele me capacite e eu faço. Amém? Essas oportunidades de você fazer algo que você acha que não consegue fazer, é o que nos traz convicção de que em Deus nós podemos. Amém? Deus, Ele é um Deus tão pessoal e muitas vezes Ele vai tocar nas nossas fragilidades para nos mostrar que somos inferiores ou incapacitados, para que nós sejamos dependentes deles. Deus muitas vezes vai chamar a gente para fazer coisas que você diz, isso eu não posso. Deus, assim, aí você olha e diz, Pai, isso, Senhor, tem certeza? O Senhor está me chamando para fazer isso? E aí Deus diz, você não consegue. Mas se você colocar a sua confiança em mim, você consegue. E muitas vezes isso aconteceu em coisas que eu dizia, Pai, eu não vou conseguir fazer. Mas eu estou me colocando totalmente dependente do Senhor. E aí eu ia, e na minha dependência de Deus eu conseguia fazer. Amém? Independente de como você foi chamado, sempre a gente vai ouvir a voz de Deus nos encorajando. Amém? Olha só, em Josué 1:6, vou trazer alguns versículos para animar e te encorajar a isso. Aquilo que você diz, eu não vou conseguir fazer. Receba agora uma palavra de encorajamento para que você veja, eu consigo com Deus. Em Josué 1:6 ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhes daria. Esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a palavra de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, esforça-te e tem bom ânimo para cumprir aquilo que Deus está te chamando para fazer. Esforça-te e tem bom ânimo. Coloca a tua confiança no Senhor. Deus sempre vai estar nos dando também instruções preciosas, como Ele deu a Moisés. Lá no 7, ainda em a Josué. Lá em Josué 1, ele vai dizer,
tão somente esforça-te. Por isso que esse versículo, esse capítulo, ele repete várias vezes. O esforçar e ter ânimo. Porque muitas vezes a gente vai se esforçar e não vai sair como a gente queria. Aí você coloca um pouco mais de força, porque Deus pega junto com você e você se anima naquilo. Então, se esforce e tem bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E uma instrução preciosa que ele dá no 8. Não se aparte da tua boca o livro da lei, amados. Não tira a Bíblia da tua vida. Esse aqui é um livro. Você pode não ler nenhum outro livro, nenhum outro, mas esse livro é o teu livro de cabeceira, amém? Esse livro aqui vai te trazer força, que vai te trazer ânimo, que vai te trazer instruções para que você cumpra o seu chamado e o seu propósito. Então, a própria palavra diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Essa é a certeza que ele sempre estará conosco. Amém? Ele ainda diz assim, mais uma vez, no 9 ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde você for, o Senhor está contigo. Se é na escola, Deus está contigo. Se é na faculdade, Deus está contigo. Se é no trabalho, Deus está contigo. É na tua família, o Senhor está contigo. Ele estará contigo todos os dias e não vai se afastar de você em momento algum. Amém? Eu quero trazer algumas convicções bem rapidinho para vocês, eu já estou encerrando. Tenha essa convicção no seu coração hoje, antes de dormir, medite nisso. Traga essa... a palavra diz assim, que você tem que escrever em letras bem grandes, né? Lembra quando aquela passagem diz, né? Escreve a visão com letras bem grandes. Então, escreve com letras bem grandes no teu coração, para que fique firme, para que fique bem aceso, como uma chama, queimando esta convicção sobre chamado. Deus nos chama para o cumprimento do nosso chamado. Devemos nos colocar numa posição de total dependência. Amado, se você quer cumprir o seu chamado de forma perfeita, plena, como Deus chamou, desde o início, é só depender dele. Não colocar sua confiança em você mesmo, mas colocar sua confiança no Senhor. Amém? Deus é aquele que vai fazer. E ele tem feito. Vocês podem observar quantas coisas já você achava que não poderia fazer e você tem feito. Você tem conseguido realizar. Mas você só tem conseguido realizar porque o Senhor está contigo. Amém? E sem Deus não podemos nada. Nem as pequenas, muito menos as grandes coisas. Amados, sem Deus, a gente não consegue nem... A Bíblia diz que a gente deve considerar os pequenos começos. Mas sabia, se a nossa dependência não estiver nos pequenos começos, nas pequenas coisas que nós realizamos, as grandes não vão chegar até nós. Se almejamos coisas grandes, consideremos a nossa dependência desde as pequenas. Ah, porque parece besteirinha fazer isso, mas Deus está envolvido naquilo pequenininho que a gente está fazendo. Amém? Queria que vocês